analfabetismo é uma questão social séria e que prejudica em muitos âmbitos a participação de parte da sociedade nas mais diversas áreas. Essa triste realidade afeta o mundo todo e é caracterizado por impedir o acesso à leitura e escrita, ferramentas que possuem um grande valor e que, sem o seu domínio, promovem uma exclusão, devido à falta de acesso a informações básicas, assim como menos oportunidades de trabalho. No ano passado, o IBGE identificou uma queda de aproximadamente 0,5% na taxa de analfabetismo do Brasil em comparação a 2019. O estudo aponta a região Nordeste como a área com maior índice de analfabetismo, beirando 11,7%. Em contrapartida, o Sudeste teve o registro de 2,9%. Dentre os casos registrados no país, o Nordeste equivale a 59,4%, ou seja, cerca de 5,3 milhões de pessoas, sendo que os estados mais afetados seriam Piauí, Alagoas e Paraíba. Também é possível notar que estados mais ricos tiveram números menos expressivos, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Outro apontamento feito pelo estudo foi que, no ano passado, mais de 50% das pessoas com 25 anos ou mais possuem uma educação básica concluída. Combater o analfabetismo é um desafio que exige o esforço conjunto de governos, sociedade civil e instituições de ensino. É necessário investir em políticas públicas que garantam o acesso universal à educação de qualidade e promover a conscientização sobre a importância da alfabetização na vida de cada indivíduo, incentivando a participação de toda a sociedade nesse processo de transformação. Para explorar esse tema, fique no Bendita Hora. Muito bem, eu recebo aqui para conversar sobre isso Liliane Amicura. Seja bem-vinda, Liliane. Muito obrigada. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Eu acho um tema tão importante a gente falar e discutir e trazer à luz sobre isso. É muito, muito importante. Então, obrigado por você ter trazer para a gente algumas informações importantes. Deixa eu falar uma coisa. Ali no VT falava que houve uma diminuição, mas pouco significativa. 0,5%. 0,5%. Isso não significa quase nada, né? Ou seja, mas já é um bom sinal. Mas mesmo assim a gente ainda continua com a taxa alta de analfabetismo. Sim, nós temos, no Brasil, nós temos praticamente 16 milhões, né, de analfabetos. 16 milhões? 16 milhões. E segundo dados do MEC, Ministério da Educação, 33 milhões não chegaram a terminar a quarta série do ensino fundamental. Então, isso é triste porque são pessoas que não conseguem nem escrever um bilhete. Não se consegue escrever um bilhete. Agora, o que é isso? Eu ia perguntar. Para ser considerado analfabeto, o que é? Tem alguns parâmetros? Quer dizer, a pessoa não consegue nem ler nem escrever. E consegue se comunicar, falar, mas escrever um bilhete, ler uma carta, ler um livro, quer dizer, praticamente zero, né? Atrapalha demais. O fato da pessoa saber assinar não significa que Também não significa, porque pode treinar um rabisco e ser uma assinatura, mas o desenho das letras, né? A questão da alfabetização, do abecedário, isso complica bastante, a pessoa não consegue evoluir nessa questão da escrita, né? Agora, nós tínhamos movimentos, e isso bem antigamente, né? Muito de vocês não sabem, a gente conhece, o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, não é isso? Movimento Brasileiro de Alfabetização. O Mobral, né? Então, aí agora a gente vê que, poxa, com tanta tecnologia, nós temos outros recursos que podem ajudar as pessoas a aprender. Crianças mesmo aprendendo o abecedário, né, com uma ilustração, de repente, na internet, no celular, que está um pouco mais acessível. Pois hoje a gente tem a ajuda da tecnologia, mas que ainda precisa rever alguns pontos. Agora, ficou muito patente, muito mesmo, a questão da desigualdade social em relação
relação à alfabetização. Está muito ali. Muito nítido, né? Muito nítido, que né? a maioria está no Nordeste, Norte e Nordeste, principalmente Paraíba, Piauí, Sudeste, nós vemos que caiu um pouco a questão do analfabetismo, mas então a gente precisa pensar de uma forma, nós enquanto educadores, enquanto instituições de ensino, enquanto até governos, né, precisam se preocupar em como abraçar, acolher esse público também. Disse, Mobral, o governo hoje tem, o Estado hoje tem algum trabalho nesse sentido de erradicar o analfabetismo ou não? Olha, essa questão existem formas o governo procura criar algumas políticas, talvez políticas locais, tudo, mas talvez a gente vê que ainda não é suficiente, porque é um problema recorrente, ainda continua, que incomoda, né? Então a gente vê que, às vezes, por falta de acesso, nós temos a tecnologia aí à disposição, mas ainda é um recurso caro, não é, de repente, acesso a todos. Então, isso acaba comprometendo. Mas nós precisamos ver uma forma, né, unirmos as nossas forças enquanto instituição, enquanto profissionais da educação, enquanto governo, para pensarmos juntos, porque essas pessoas se sentem excluídas. Completamente excluídas. Não tem estímulo, né, para falar, não, eu não consigo, eu não posso. E sempre é também um estigma. A pessoa não fala assim, eu não sei ler, eu percebo isso. Ela não vai dizer, eu não sei ler, né? Muitas vezes eu conheço pessoa que ela não assume que ela, de repente, eu percebi que ela não sabia ler, justamente por causa disso. Sempre conversava com ela por telefone, áudio. E eu escrevi e não aconteceu nada. Aí que eu fui perceber que não sabia ler. Olha aqui. Então, a pessoa até usa tecnologia, mas não se esconde atrás da tecnologia quando tem acesso. Quando tem, né? E é complicado porque às vezes a gente talvez precisa se aproximar enquanto ser humano. Por quê? Porque de repente a pessoa acha que não é capaz, acha que já veio de um berço com poucos recursos, tal, e que não vai conseguir, e vai passando aquilo de geração em geração. O que a gente pode dizer que não, você de repente mostrar que a pessoa é capaz, que ela pode buscar recursos. E não é vergonha. Não é vergonha dizer que não sabe. Eu não sei ler, vou procurar saber ler. Eu não sei falar árabe, eu vou procurar falar árabe. Eu não sei escrever, então vou procurar escrever. Ninguém sabe tudo, né, padre? É verdade. Você fala japonês, não, né? Então, por incrível que pareça, eu tenho essa fisionomia oriental, mas eu tenho mais facilidade para as línguas ocidentais. Tá brincando? Verdade, acredita. Mas então, Mikura tá vendo? É nome... descendente de japoneses, isso. Mas tá vendo, eu tenho dificuldade, olha só. Então, tem a escrita, aqueles ideogramas lá tem muito disso, né? Tem muita gente... Eu sei falar japonês, mas não sei escrever. Exatamente, porque aqueles ideogramas e vários níveis de ideogramas também são complicados. Então, não é vergonha dizer que nós não sabemos. Então, professores também dizem que não sabem, mas a gente pode aprender junto. E isso, então, acredito que isso pode partir da própria pessoa, da pessoa mais humilde, que não tenha tantos recursos. De repente, ela precisa de um estímulo até mesmo da sociedade ou do meio que ela está profissionalmente, porque às vezes também ela não consegue se inserir melhor profissionalmente porque tem aquela barreira, né, educacional. Você falou, velho. Olha, lá na Paróquia Assunção está do lado o Colégio Assunção. O Colégio Assunção tem um trabalho, tem um trabalho de alfabetização de adultos. E à noite, toda noite tem lá uma turma enorme de adultos sendo alfabetizados, que vem até o colégio, um trabalho que as irmãs fazem lá com muito carinho mesmo, tá vendo? Vai tomar café? Vamos, com certeza, não vou sair daqui sem Ai de você, se não tomar o café do Bendita Hora. Olha aqui, ó, vamos tomar, você gosta de café, né? Gosto. Mesmo, opa, se não gostava... com açúcar, sem açúcar, com adoçante. Eu ia perguntar agora, com açúcar ou sem açúcar? Ela só eu falei que ela... Não, pode? Você toma sem açúcar? Né? Tomo também. Você tem cara daquelas mulheres chique que tomam sem Nada. açúcar. Então vai sem açúcar mesmo. Mesmo assim, eu não concordo com café sem açúcar, mas tudo bem. Enquanto você toma um café, você sabe o que chama analfabetismo funcional? Veja só.
O analfabetismo funcional se refere à incapacidade de uma pessoa para compreender, utilizar e analisar textos escritos de maneira efetiva na vida cotidiana. Embora as pessoas que sofram de analfabetismo funcional possam ter adquirido habilidades básicas de leitura e escrita, não podem aplicar essas habilidades de maneira suficiente para enfrentar tarefas e desafios complexos que exigem uma compreensão mais profunda. Em outras palavras, um indivíduo funcionalmente analfabeto pode ler palavras e frases sem sentido, mas não pode interpretar textos mais complexos, como instruções detalhadas, formulários, contratos ou matérias técnicas. Isso pode afetar significativamente a sua capacidade de participar plenamente na sociedade, compreender conceitos mais avançados, acessar informações, obter emprego adequado ou então tomar decisões difíceis. Este é um problema que pode ter causas diversas, como uma educação insuficiente, falta de acesso a recursos educativos, problemas de aprendizagem, barreiras culturais ou sociais, entre outros. Para combater o analfabetismo funcional, é necessária uma abordagem holística que inclua uma educação de qualidade, programas de alfabetização eficazes, apoio contínuo e acesso a recursos que fomentem a compreensão lectora e também o desenvolvimento de habilidades linguísticas. Sabe onde você mais encontra analfabeto funcional? Na internet, aqueles que fazem comentário na internet. É aquele pessoal que, hater, é desse jeito. Eles não entendem nada. Aí mete o pau na gente. Porque, nossa senhora, é sempre assim. Olha, analfabetismo funcional não significa que a pessoa não tenha sido alfabetizada. Recebeu, ela sabe até ler, sabe, ler, né? escrever, tal, mas e na hora de ler, entender e repetir ou não dialogar? Travou, né? E por que isso? Que você atribui a que isso? Eu acredito que depois da alfabetização, ao longo da própria alfabetização, nós precisamos continuar estimulando nossas crianças a lerem. Eu acredito que a base está aí, nas nossas crianças, porque aí já vai criando o hábito de ler. Lendo, a pessoa consegue ampliar seus conhecimentos, consegue dialogar e vai conseguir interpretar melhor. Porque se a gente fica só naquele trecho, como que nós não evoluímos? Nós só vamos saber ler, de repente nós aprimoramos aquela frase ou aquele trecho, mas a gente não consegue ir além. Então, infelizmente, o analfabetismo funcional acaba atrapalhando, inclusive, pessoas que estão até no ensino superior, não conseguem interpretar um trecho de uma prova de concurso, de uma prova mais apurada, que precisa ter um senso crítico. Então, olha só, a leitura é fundamental. Isso que está falando. É fundamental porque, por exemplo, você lê jornal, quando você lê jornal, você tem que ler o jornal e criar a sua opinião. Exatamente. Você lê um artigo, você cria a sua opinião. E é importante, isso que você está falando é muito importante, porque hoje a gente não tem mais leitura na escola, praticamente. Eu não sei se os professores pedem mais, mas eu lembro muito bem. Era dado o livro para a gente ler e depois a gente tinha que falar sobre o livro. Ou seja, tinha que escrever, fazer o resumo, copiar para treinar a caligrafia. Isso mesmo. E aí o que acontece hoje? Essa internet acontece, você manda a pessoa ler o livro, primeiro que ela não lê o livro, ela vai lá e pega um resumo na internet. Exato. Segundo, aí quando ela vai apresentar o resumo, ela vai lá na internet, no Wikipedia, pega alguma coisa que fala, copia e dá. Ou seja, não tem jeito de você desenvolver leitura se você não ler um livro e falar, é isso, formar uma opinião sobre aquilo. Entender o que leu, né? O que leu. Agora, tem uma pergunta para ela? Eu ia fazer uma outra pergunta, vou falar da pandemia depois, mas vamos lá. A gente tem uma pergunta para você aqui, peraí. Como um adulto que é analfabeto pode vencer a vergonha e buscar se alfabetizar? Essa questão do adulto,
o adulto já vai criando até barreiras por conta daqueles pensamentos que ele tem. Ele pode achar que não é capaz. Como eu lido também com vários adultos, várias faixas etárias, não necessariamente o aluno que saiu do ensino médio já entrou na faculdade, mas também pessoas que ficaram muito tempo fora da escola e estão retornando para o ensino superior, por exemplo. E aí eu percebo que nessa conversa a pessoa fala assim, poxa, não sei se eu vou conseguir acompanhar porque eu fiquei muito tempo fora da escola, talvez eu não consiga. Então a pessoa já cria um bloqueio. Ela mesma. Eu acho que antes de mais nada a gente precisa estimular as pessoas a acreditarem em si mesmas. Se elas não acreditarem em si mesmas, quem que vai acreditar? É verdade. Começa aí, quebrando essa barreira, né? Acredito muito que incentivar, né? Falar que a pessoa é capaz, que ela precisa tentar. Se ela não tentar, como que ela vai saber se consegue ou não, né? Porque a pessoa já, antes de começar, já fala, não, eu não consigo, eu não posso. E não, precisa quebrar. Eu já costumo trabalhar isso com os nossos candidatos, com os nossos alunos dessa forma. Eu falei, não, já vamos mudar isso. Você pode, você consegue. Porque agora, a partir de agora, você vai virar essa página do, eu não posso, não consegui. Eu consigo. E não importa que você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nunca é tarde para começar. Enquanto nós tivermos vida, eu acredito que tudo é possível, né? Enquanto nós tivermos memória, conseguimos falar, conseguimos escrever, por que não começar? Por que não quebrar esse bloqueio e começar? Eu tenho que falar. Liliana, eu vou falar, mas a gente vai falar da pandemia. A pandemia trouxe um déficit nessa... Com certeza, né, trouxe, padre? né? Com certeza. A gente vai falar sobre, e principalmente entre as crianças, né? Eu acho, Entre as crianças também. eu acho interessante, a gente está falando aqui no tempo da pandemia, as crianças foram afetadas e tal, e a Rede Vida tem um compromisso muito grande com a educação. A Rede Vida assumiu um importante papel na área educacional. Isso é muito... A gente tem que fazer justiça e dizer, a Rede Vida lançou 2 canais, aqui junto desse canal, 2 canais de educação. A gente está falando aí que oferecer meios, oferecer oportunidades, a Rede Vida oferece, de alfabetização. Veja só a SBT. Os meios de comunicação podem fazer um papel essencial também na luta contra o analfabetismo. A Rede Vida entrou nessa luta, nascendo assim os canais da Rede Vida Educação, onde acredita-se que a educação é um alicerce primordial no desenvolvimento de um país. A educação desenvolve habilidades, promove o ético e a cidadania, que trazem resultados para o resto da vida. Os canais da Rede Vida Educação são totalmente voltados para a questão, com aulas de alfabetização, ensino e reforço para diversas idades e em vários horários. Um riquíssimo conteúdo totalmente de graça, utilizando um único recurso que já está na casa de milhares de brasileiros e é a companhia de todos, a televisão. Saiba detalhes acessando redevidaeducação.com.br e veja o número do canal na sua cidade. São 2 canais ligados à Rede Vida, então é importante, cada cidade tem um número próprio do canal. Então é importante redevidaeducação.com.br, você entra lá e veja, é aqui. E ali você vai ver 2 canais com muito conteúdo para alfabetização, para, né, o curso de inglês aqui da Rede Vida é muito bom, eu acompanho, faço, é muito bom. Tem um professor de inglês, é ótimo. Liliane, a questão, eu tinha falado para você da pandemia, a pandemia praticamente trouxe um atraso muito grande na questão da educação, porque por mais tecnológico que seja, aquele de ensino à distância, não foi tudo a contento, né? Precisou adaptar rápido, né? Porque as crianças, de uma hora para outra, até mesmo adultos, estavam frequentando presencialmente, de repente, a escola e se separaram por conta da pandemia. Então, a equalização do aprendizado também foi comprometida, porque você acredito que diante, por exemplo, de um material, né, estático, por exemplo, disponível na internet, a pessoa pode, o Joãozinho pode interpretar de uma
forma, a Maria pode interpretar de outra. E agora, para conciliar, para juntar todo mundo e falar, não, pessoal, olha, o que nós queremos dizer é que o analfabetismo é isso, aquilo, pode ser combatido de tal forma. Então, assim, o problema foi a equalização, acredito, desse conhecimento. Então, e cada criança, cada pessoa tem uma forma de aprender. Então, tem as suas dificuldades, as suas limitações e na hora desse distanciamento, como conciliar tudo? Então, a gente vê que esse tempo que nós passamos de pandemia, com certeza gerou uma defasagem na absorção do conhecimento, do aprendizado, e aí as crianças agora, com o retorno, tiveram que correr atrás desses 2 anos que praticamente ficaram paradas. Correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo é muito grande. E aí, assim, correndo, né? Então, de repente, algumas matérias passaram meio que atropeladas, porque precisava cumprir o conteúdo e tal, e aí depois isso vai se estendendo, se não voltar e não fizer um nivelamento, chega numa fase adulta e encara o quê? O analfabetismo funcional. Não consegue interpretar um texto, fazer uma conta, de repente um cálculo de juros, olha só. Olha aí. Taxa de juros. É verdade. É um percentual coisas do dia a dia mesmo. Do dia a dia. A gente falou do analfabetismo no Brasil, mas o analfabetismo no mundo é algo muito preocupante também, veja só. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Unesco, apesar dos esforços globais de melhorias de acesso à educação, ainda existem cerca de 750 milhões de jovens e adultos analfabetos no mundo, em pleno século XXI. Para se ter uma ideia do número de pessoas, ela é mais de 3 vezes maior do que a população do Brasil, estimada em 210 milhões de habitantes. Segundo a Unesco, esse é um problema que persistirá por algumas gerações, já que mais de 260 milhões de crianças e adolescentes no mundo não estão matriculados em uma instituição de ensino. 750 milhões de analfabetos no mundo, isso quase 1 bilhão. Muita gente. É quase 1 bilhão, quase 1 bilhão, né? 750 milhões é 1 bilhão, é quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão, o mundo está com quantos? 8 bilhões? 8 bilhões? É muita gente. Muita gente. É muita gente, muita gente. Que não consegue escrever um bilhete, por exemplo. Que não consegue escrever um bilhete. Mandar uma mensagem de texto, né? Justamente, não consegue se comunicar, não consegue se comunicar mesmo, porque a gente precisa, e a escrita é a base. Agora, você não acha que o papel dos pais é fundamental nessa questão da alfabetização? Com certeza, porque acho que todos os princípios, tanto educacionais como de formação do próprio indivíduo, começam em casa. Então, de repente, um estímulo dos pais à leitura, a buscar conhecimento, incentivar mesmo a educação, porque acredito que a educação é transformadora. Ela pode moldar lá as nossas crianças, ajudar a pensar no futuro, não só em si mesma quanto indivíduo, mas também para a sociedade. Como que pode contribuir para a melhoria da sociedade, para trazer uma qualidade de vida melhor para si mesmo e para toda a sua família. Então, quer dizer, são coisas que acabam puxando outras vertentes, né? Então, a gente precisa ficar... Porque os pais, eu acho que é o seguinte, essa questão do estímulo dos pais, olha, você tem que aprender, em casa você tem que ler, você tem que tirar celular de criança, não adianta. Sim. Não adianta. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, os pais. Tem que ter pulso forte. Limites, né? Tirar, eu vou botar um aplicativo que limita ou aquele. Não, é tirar o celular e falar assim, agora vai ler, né? A gente precisa fazer esse tipo de coisa. E é tão bom, né? Pegar um livro e folhear, fazer até uma anotação e tal. Agora, no celular, a gente também tem acesso a muita informação? Sim. Tem. Só que, e a qualidade disso, né? Como fazer o filtro disso tudo? Como fazer o filtro disso tudo? E depois o seguinte, botar o celular na mão da criança, você sabe por onde ele vai. Vai ser nos joguinhos, vai ser no Roblox, vai ser no coisa, vai ser tudo isso. Então não adianta. Então, a gente tem que ter limite, o pai tem que ter limite, senão vamos criar um monte de analfabeto. Mas sabe ler, é o tal do analfabeto funcional, que não sabe interpretar um texto, que não sabe nada,
que é facilmente manipulado, né, por notícia, por coisa, né? E tem outra, se as crianças não buscarem os livros, obras, né, conceituadas, o que acontece, as crianças vão no chat dos jogos, escrevem Então, tudo errado. Tudo errado. E aí isso vai se multiplicando, porque o amiguinho escreveu errado e assim vai proliferando a língua portuguesa escrita de forma A incorreta. gente já vai acabar, mas ó, esse negócio de fake news, a gente falou, por que as pessoas acreditam tanto em fake news? Porque elas não têm filtro, são analfabetos. Ou seja, e também não construir uma base de conhecimento. Quanto mais nós lermos, mais conhecimento teremos, poderemos discutir com outras pessoas e formar uma opinião. Senão a gente tem que acreditar em tudo que o outro fala. Que a Terra é plana. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu quero que você siga no Instagram a Liliane. Então você vai fazer o seguinte, ó. É muito fácil. Ela chama Liliane Amicura. Então o Instagram dela é @lamicura. L de Liliane e Amicura do sobrenome dela. Ninguém tem esse @lamicura. Só eu. Olha, você pode acessar também o site FACSP, facsp.com.br. FACSP é Faculdade do Comércio.com.br. E o Facebook da Liliane é liliane.amicura. E o LinkedIn da Liliane é Liliane Amicura Yatsu. Isso mesmo. Liliane Amicura Yatsu. Muito obrigado, Liliane. Obrigado eu que agradeço. Ó, a gente vai encerrar o programa com um clipe ABC da Jackson 5. Obrigado a vocês aí que ficaram com a gente. Amanhã a gente volta ao meio-dia.